Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez aqui, turminha do nono ano, e a gente vai dando sequência aí nesse tema Europa, né? Tratando sobre a Europa e vamos lá, né? Ok, só um momento, gente. Eu vou aqui ligar a TV aqui, estava me atrapalhando, e agora nós estamos só nós, né? Sem interferência de futebol, seja lá o que for. Pois é, então vamos lá. Nós estamos aqui já no. Ok, você está vendo aí o título de hoje, né? Desintegração e conflitos na Europa. Na história, o que não falta na Europa é conflito, né? Até porque é uma história milenar de conflitos, de batalhas, de lutas, de guerra. Vamos lá. A grande diversidade étnica, né? Ou seja, de povos, né? E culturas, né? Diferentes e as intensas disputas territoriais ao longo da história fizeram a Europa palco de muitos conflitos, né? Como eu falei, inclusive das duas grandes guerras, né? As duas grandes guerras mundiais, né? Foram travadas na Europa e foram iniciadas por questões da Europa. Então, teve muito americano, teve brasileiro também, né? Teve muita gente de outras partes do mundo que morreram, mas morreram porque mandaram para lá, mas não tinha nada a ver com os motivos da guerra, né? Na verdade, toda guerra, todo soldado não tem nada a ver com a guerra. Quem deveria lutar as batalhas eram os políticos, né? Eram os líderes. Eles deveriam ir para o campo de batalha, porque as grandes guerras são causadas por decisões políticas, por, na verdade, desacertos políticos, né? Atrapalhadas políticas. Todas as guerras foram assim. Há atualmente conflitos no continente, em alguns dos quais, inclusive, envolvendo o que? O separatismo, né? Ou seja, são grupos que estão dentro de um determinado país e querem o quê? Se separar. Gente, só um momentinho novamente. Beleza. Tô no ar, gente. Tô no ar. Rapidinho só para me ver meu filho aqui, que ele tá tomando leitinho. Aí ele, quando termina, eu tenho que pegar. Desculpem, mas eu tô ligado aqui. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa convive com mudanças em suas fronteiras internas, né? Ou seja, a, 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 as fronteiras da Europa, gente, houve uma evolução muito grande. Eu aqui durante essa aula nossa, eu inclusive vou mostrar para vocês, tem uma animação sobre as mudanças do mapa europeu, né? Tem isso no YouTube. Eu vou entrar rapidinho, nós vamos ver isso aí, ok? Ao longo desse período, alguns países surgiram, né? Ou seja, existia um país que não. Você quer saber que você quer, por exemplo, a Bósnia-Herzegovina. Até a década de 90 não existia esse país, né? É, Eslováquia não existia, né? Entre outros, né? E outros o que deixaram de existir. Exemplo, a Iugoslávia, né? Que era um grande país e foi dividido em vários países. Foi dividido em Croácia, Bósnia, Herzegovina, né? Entre outros. Vamos lá. Leste europeu. Esse é um dos pedaços mais inflamados da Europa, gente. É um dos pedacinhos mais perigosos, mais até hoje, inclusive. E mais, vamos dizer, como o pessoal diz por aqui no Maranhão, né? É um dos pedacinhos mais remosos da Europa, né? Após 1991, o que foi que aconteceu em 1991? Por que eles botaram essa data aqui, gente? Por que o autor diz após 1991? Porque em 1991 a União Soviética se desfez, né? Ela dissolveu e várias repúblicas que eram da União Soviética, como era o nome? Era União
das repúblicas socialistas soviéticas. Quando ela se dissolveu, essas repúblicas, cada uma foi buscar o rumo dela, né? Para sobreviver e para viver, né? No século XX, os países do leste europeu, Europa Oriental, adotaram um regime o quê? Socialista, que era o que eu estava falando, que eles faziam parte o quê? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, eles eram socialistas, né? Na maioria deles com grande influência política, econômica, militar da antiga o quê? União Soviética, né? A partir de 91, com o fim da União Soviética, olha aqui a sigla, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, houve profundas transformações na Europa Oriental, o surgimento de novos países, né? Surgiram novos países, a conversão das economias para o capitalismo, porque se não tinha mais o socialismo, eles tinham que se converter ao capitalismo, né? E a aproximação política com a Europa Ocidental e a União o quê? Europeia. Tanto é que alguns desses países que faziam parte da União Soviética hoje integram a União Europeia. Nós vimos isso, né? Próximo. Só um momentinho, gente. Deixa eu pegar a madeira. Oi, é já que eu li. Pronto, gente. Desculpa aí novamente, tá? Que eu sou um pai de verdade. Alexandre se melou todo com a mamadeira, tá com a camisa toda melada, mas depois é que eu vou cuidar disso. Então, é o fim da União Soviética. Em 1985, sob a liderança do presidente Mikhail Gorbachev, né? É essa a pronúncia. A União Soviética deu início a profundas reformas econômicas e políticas que ficaram mundialmente conhecidas como a Perestroika, né? A Perestroika russa, né? Que em russo quer dizer reestruturação. Reestruturar porque não estava dando certo, né? E também a chamada, olha o nome complicado aqui, né? A Glasnost, que na verdade quer dizer transparência, né? Com a perestroika, promoveu-se a reestruturação do sistema econômico, ou seja, estava falhando na economia, né, soviética, com a tentativa de implantação da economia de mercado, né, ou seja, já estava capitalizando, né, porque a economia de mercado ela é do capitalismo, né, no socialismo ela não existe. E a redefinição de gastos e investimentos estatais em setores estratégicos, como defesa, o que é a defesa? Exército, né? Com a Glasnost, procurou-se promover uma maior o quê? A abertura política, né? Ou seja, começar a ouvir todos os lados e não como era antes, um partido único, um grupo só mandava, né? Dando início ao processo de democratização do país, ou seja, dividindo o poder, né? Teoricamente, tentando dividir o poder com o povo, porque o socialismo ele não promoveu isso, né? Essas reformas afrouxaram o controle político e militar exercido pela União Soviética no leste europeu e nas repúblicas que formavam o país. Ou seja, a partir disso, essa maior liberdade também foi dado mais liberdade para os países que muitos deles não queriam estar naquele grupo, né? Foram para aquele grupo, mas sob força militar. E com isso, o que aconteceu? Consequentemente, né, vieram à tona rivalidades culturais, políticas, étnicas e religiosas. Porque, para você ter ideia, dentro da União Soviética existiam muçulmanos, existiam católicos, existiam protestantes, existiam uma série de denominações de religiões, de credos, e tudo isso era reprimido. Mas no momento que se deu liberdade, cada um foi se manifestar e essas diferenças vieram à tona, né? Ok, então em 1991 a União Soviética foi o quê? Extinta, né? Ela deixou de existir. E surgiram 15 novas nações, olha aí, ó. Com a dissolução da União Soviética, 15 países, né, surgiram
no cenário mundial, né, que faziam parte. Sendo 5 na Ásia, olha aqui, ó, o Cazaquistão, que fazia parte da União Soviética, o Quirguistão, né, que também fazia parte, o Tajiquistão, né, Tajiquistão também fazia parte, o Turcomenistão, né, Uzbequistão, tudo é com ão, né? E 10 na Europa. Na Europa quais são? A Armênia fazia parte também da União Soviética. Azerbaijão, né, também fazia parte. O Belarus, né, Belarus fazia parte. A Estônia, né, a Geórgia, né, a Letônia, que é aí parecido com a Estônia, né, mas é a Letônia. A Lituânia, né, a Moldávia, a Rússia, né, que era o país central, né, do poder da União Soviética, e a Ucrânia, né, que entre esses países aqui foi a segunda, vamos dizer, mais bem sucedida. A primeira foi a Rússia e a Ucrânia segue aí, né? A Federação Russa é a principal herdeira econômica e militar da União Soviética. O que ele quer dizer com isso? Que a Federação Russa, esse novo país chamado Rússia, foi quem ficou com praticamente todo, vamos dizer, a herança da União Soviética, ou seja, a economia, exércitos, né, equipamento, tecnologia. É o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Os russos correspondem a 80% da população do país. Por que ele está dizendo aqui os russos? Porque os russos são a etnia. E dentro da Rússia tem outras etnias, né? Que contava em 2017 com 144 milhões de habitantes, né? Os 20% restantes são compostos por cerca de 100 etnias, né? Os russos eram 80%, mas nesse meio tinha 100 etnias diferentes, 100 povos diferentes, com línguas diferentes, até com cara diferente, né? Em sua maioria nas chamadas repúblicas, o quê? Autônomas, né? Com certa liberdade administrativa. Aqui, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. A gente vê aqui, né? Ó, algumas dessas que têm autonomia, né? Nós temos a Chechênia, né? Que é bem pequena e bem problemática. Já teve, inclusive, atentados terroristas desse pessoal aí. O Daquestão, né? Daquestão também está por aqui, olha aqui. E o Gertia, né? Carbânio, Barcária, né? Também daqui, né? Nesse meio aqui, né? Entre outros, né? Mordóvia, né? Tartária, né? Aqui a Tartária, cadê a Tartária? Aqui a Tartária aqui, né? Ou seja, são como se fosse, vamos dizer, um Maranhão, e o Maranhão fizesse parte do Brasil, mas ele tinha uma determinada autonomia, inclusive para criar suas próprias leis, né? Aqui a Chechênia, que eu falei que é problemática, né? E meu nome é com X, viu, gente? Antes de você dizer que eu sou da Chechênia, não sou da Chechênia, não. Meu nome é com X, não é com CH, não. Xerxes. Ok? Com o fim da União Soviética, manifestações internas por independência começaram a ocorrer em algumas das repúblicas, entre elas a Chechênia, né? Eles ficaram chateados, porque eles não queriam continuar, a maioria da população, eles queriam igual a Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, eles queriam independência. A Chechênia declarou sua independência em 91, sem o reconhecimento do governo russo, né? O governo russo aceitou a independência de outros, mas da Chechênia não aceitou. Aí daqui a pouco eu vou explicar por quê. E o apoio internacional para concretizar, sem o reconhecimento do governo russo e o apoio internacional para concretizar a autonomia, ou seja, nem os russos apoiaram e nem a ONU e outros países também reconheceram. Então eles ficaram na sinuca de bico, né? Em 1994, tropas russas invadiram a República e tentaram tomar a capital, Grozny. Derrotados, os russos retiraram-se em 96 com saldo de
30 mil mortos. Imagina aí, um dos maiores exércitos do mundo levou um ataque e perdeu 30 mil homens. E 600 mil desabrigados, né? Olha o prejuízo, né? Foi um senhor combate, né? 30 mil homens, gente, é gente demais. Em 1999, a Rússia voltou a ocupar e a bombardear a Chechênia, alegando uma ação antiterrorista desencadeada parcialmente para conter uma onda de atentados em Moscou. Em outras partes do país, atribuídas a guerrilheiros, o quê? Chechênios, né? Teve inclusive a invasão de um teatro, né, lá e de uma estação de metrô, foi um negócio pavoroso. E aí eles disseram que tinha sido uma ação chechena e invadiram. Em 2002, um grupo checheno invadiu o teatro em Moscou e fez plateia de refém. Uma ação desastrosa de resgate das forças especiais russas levou à morte de 115 reféns. Gente, foi muito sangue derramado com esses chechenos, viu? E 50 rebeldes, né? Na verdade, foi 200 e tantas pessoas, 200 e poucas pessoas, né? Em 2003, a Chechênia passou a ser diretamente administrada por Moscou. Desde então, os rebeldes continuam promovendo atentados em várias partes da Rússia, inclusive na própria Chechênia, né? Que é hoje em dia um campo minado, né? Um dos países mais perigosos, com a explosão de prédios públicos de estações de metrô, além de sequestros. Atualmente, essas ações ocorrem com menor frequência. O governo russo e as autoridades públicas chechenas reprimem de forma violenta os separatistas, com prisões arbitrárias. O que são prisões arbitrárias? São prisões onde o juiz não decreta, o governo simplesmente manda prender. E mortes, né? Ou seja, manda matar mesmo. O cabo lá rebelde, o exército vai lá e mata. Como tentativa de promover a estabilidade na Chechênia, o governo russo investiu recursos no país, considerado estratégico. Olha aí por quê? Por que a Chechênia é estratégico, né? Por causa dos oleodutos, né? Ou seja, os canos, os gigantescos canos que passam transportando o quê? Petróleo, e eles passam dentro do território checheno. Então, para a Rússia não dá para liberar esse país porque o território dele é importante, proveniente do Mar Cáspio, para o território russo. A estabilidade política na região, porém, vem sendo abalada por denúncias de corrupção do governo e por crimes contra os direitos humanos, como a tortura e a morte de opositores políticos e homossexuais, né? Absurdo, né? Independente da escolha das pessoas, são seres humanos, né? E aqui uma manifestação em Grozny, né, capital da Chechênia, realizada agora há pouco tempo, né, 4 anos atrás, 2016, em apoio ao líder local Ramzan Kadyrov. Nome bem simples, né? Ramzan Kadyrov, aliado do governo russo de Vladimir Putin. Tá aqui, né? E aqui é uma mesquita, viu, gente? Isso aqui não é uma igreja, é uma mesquita, porque lá a maioria das pessoas são muçulmanos, ok? Ok. Descartar, né? Tá. E eu falei para vocês sobre o mapa da Europa, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa da Europa, aqui no YouTube. Tem essa animação e eu quero mostrar para vocês rapidamente, né? Ok, rapidinho, uma pesquisa rápida aqui. E nós vamos ver aqui, ó. Aqui rapidamente você vai ver as modificações que ocorreram na Europa. Prime, né? Conecta você ao melhor do futuro. Esse anúncio não estava previsto, mas... Olha aí, ó. Olha aí o tanto que mudou, né? Aqui é o ano de 1161. Olha, toda vez que muda uma cor, que cai uma linhazinha, é uma mudança de território. Vamos avançar aqui, ó. 1550 e 1560, né? Olha aí, ó. Olha aqui, as nações mudando, uma invadia a outra, tomava a outra. Vamos avançar de novo aqui, ó.
Aqui já em 1700, ó, que já existe Portugal. Ó, você vê que Portugal não existia aqui antes. Ó. Aqui, ó. Castela, né, Aragão. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Olha aqui, 1928. Olha o jeito que era aqui. Aí agora vamos avançar aqui para 1951. Olha como está diferente, ó. 1940. Vamos aqui para 46. Olha aqui, ó. A Alemanha por todo lado, né? E aí, né, depois da queda da Alemanha em 68, olha aí a redivisão. E agora mais ou menos como está agora. Beleza? Vou tirar aqui porque tem a questão dos direitos aí do YouTube. Então, botei rapidamente só para a gente dar uma visualizada. Ok, gente? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.